Conversando Francamente, com o Paes de Lira. Bem, amigos, dia 19 de junho de 2009, sexta-feira. Estamos encerrando mais uma semana de trabalho no Congresso Nacional. A pauta foi um pouco truncada essa semana, ainda assim algumas leis importantes foram votadas. Na nossa atividade no gabinete aqui, eu participei na segunda-feira à noite daquele programa Super Pop da Rede TV, um programa de larga penetração que discutiu lá a questão de direitos homossexuais. Eu fui lá me expondo a vários problemas e me expondo ao desagrado geral, me expondo também, como eu disse com toda clareza lá, ao não voto daquelas pessoas, exatamente para poder colocar o ponto de vista da família, o ponto de vista da preservação da família tradicional. O ponto de vista da família de acordo com o direito natural e com a tradição cristã. E o resultado final do debate foi muito bom, foi muito bom mesmo, porque as pessoas puderam pelo menos ouvir uma outra posição, tive bastante espaço no programa e o resultado final foi de elogios até da militância LGBT que lá estava, e bem como da âncora do programa. O importante é ocupar os espaços, sempre que for possível, para a defesa dessas causas, porque sabemos perfeitamente que muitas pessoas anseiam por alguém que expresse o pensamento delas a esse respeito e a grande mídia dificilmente lhes dá esse espaço. Eu acabo de voltar de Alcântara, no Maranhão, onde visitei o centro de lançamento de foguetes, o centro de lançamento de Alcântara, que é gerenciado pela Força Aérea Brasileira, que opera, evidentemente, com apoio de técnicos do Programa Aeroespacial Brasileiro. Programa extremamente importante que sofre claramente de falta de recursos para o seu prosseguimento. As instalações precisam ser modernizadas e precisam ser readequadas. Eu fiquei muito surpreso em verificar que desde o acidente de 2003, a plataforma de lançamentos, a torre de lançamentos do veículo lançador de satélites, que é o grande coração desse programa, continua arrasada no chão do jeito que estava. Somente agora começam a fluir verbas públicas para a reconstrução da torre e para a retomada do programa estratégico, muito importante para o futuro da nação brasileira, para que ela venha a ombrear com as grandes nações do mundo, que é lançar e colocar em órbita um satélite genuinamente brasileiro, baseado esse programa em 3 grandes pilares. Primeiro, a capacidade de projetar e construir o satélite, o Brasil já tem. Segundo, a capacidade de construir um centro de lançamentos adequado, que o Brasil já tem e é um dos mais bem posicionados do mundo, porque está apenas a 2 graus e 3 minutos da linha do Equador, podendo portanto, lançar veículos lançadores e satélites experimentais com grande economia de combustível, com grande eficiência e com grande precisão, e podendo também locar esse espaço a preços de mercado para outros países que estejam interessados em lançar os seus foguetes. E, evidentemente, a existência de um centro tecnológico capacitado e adequado também para formar cabeças, formar cérebros, que nós já temos lá no CTA, em São José dos Campos, em São Paulo. É preciso apoiar e, certamente, que a minha voz aqui na Câmara dos Deputados será muito forte, falando em prol do programa e em prol dos recursos necessários a ele. Devido à continuação dos embates a respeito da crise da USP, eu me vi compelido a me dirigir várias vezes aos parlamentares para colocar algumas verdades sobre a Polícia Militar. E baseei essas verdades, é claro, na minha principal experiência, no meu conhecimento de uma vida toda de 35 anos nas fileiras, que é a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Por essa razão, proferi um discurso a respeito do processo seletivo e da formação dos oficiais e do soldado, o policial militar básico na Polícia Militar do Estado de São Paulo, e um outro discurso que se relacionou com outro infausto, a morte de um tenente e de um sargento, o tombamento no cumprimento do dever de um tenente e de um sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro na defesa da sociedade. E esse discurso se denominou Policial Militar com Orgulho. Eu tinha lhes adiantado sobre as medidas que tomaríamos para fazer com que a comissão da PEC 300, que estabelece o piso salarial nacional de policiais militares, andasse. Essa providência foi tomada. Apresentei um requerimento ao presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Michel Temer, requerendo a ele que
já que os líderes partidários tardam em designar os membros da comissão e, portanto, isso paralisa os trabalhos da PEC 300, ele, como presidente, o faça. Me baseei num dispositivo regimental. É uma manobra importante porque o presidente terá de responder e não acredito que ele nos responda, não. Acredito que a resposta seja positiva, que sejam designados os deputados da comissão. Eu já faço parte dela, como lhes havia informado, e os trabalhos da PEC 300 irão continuar sem dúvida alguma. Apresentei um projeto de lei nesta semana também, garantindo ao policial militar, ao bombeiro militar, de acordo com a sua representatividade, o direito associativo, permitindo que representantes das associações se afastem do serviço ativo para exercer funções e cargos nas associações. Isso foi feito com base em uma proposta de modificação do Decreto-Lei 667 de 1969, que ainda é a Lei Federal Básica das Polícias Militares. E não se preocupem, que isso não é um arrombamento de portas, não. Há limites. Limita-se a 3 entidades, desde que as entidades sejam efetivamente representativas, que elas representem no mínimo 500 associados militares, representem no mínimo 20% do círculo hierárquico que elas pretendem representar. E vai ser um debate interessante, certamente, haverá oposição, mas eu creio que isso ajudará a resolver até situações irregulares com que nós convivemos durante tantos anos e acabavam sendo resolvidas pelo modo da informalidade e agora serão resolvidas de maneira legal. Também tivemos uma resposta importante da minha atuação com relação aos direitos de porte de arma dos guardas portuários. É uma categoria profissional que tem porte de arma de acordo com o Estatuto do Desarmamento, mas acontece que as administrações portuárias a qual os guardas estão subordinados não estavam providenciando para eles carteira funcional, o documento necessário para que eles portassem arma, sem passar pelo constrangimento de ser presos pela nossa Polícia Militar no cumprimento do dever dela. Aí prende o guarda, o policial militar não tem outro modo, porque não tem uma funcional que indique o porte de arma, conduz o guarda à delegacia de polícia e até se verificar que, na verdade, ele tem porte de arma com base na lei, ele já passou pelo constrangimento. E é um profissional de segurança, é um profissional que faz a parte dele no tocante à segurança lá nas áreas portuárias. A resposta foi positiva do secretário especial, o ministro, na verdade, dos portos, que respondeu, que determinou às administrações portuárias a tomada dessa providência. Isso foi muito bom e resolverá problemas dos guardas portuários e também ajudará o trabalho dos policiais militares em especial. Apresentei também emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias, todas elas voltadas para a ordem pública e segurança pública. E mesmo uma delas voltada para a questão da administração penitenciária, que se traduz em segurança pública. Porque nós sabemos que alguns juízes em alguns estados estão pondo presos perigosos na rua, porque eles decidiram que não há mais condição de manter essas pessoas a cumprir penas em celas de lata, em presídios de lata, ou então em presídios que podem ser qualificados até como masmorras. Então, dinheiro para a construção de mais unidades penitenciárias é uma necessidade, que se traduz, por outro lado, em segurança pública. Essas emendas foram de valorização de profissionais e operadores de segurança pública, com bolsas de formação, em favor do Sistema Nacional de Gestão do Conhecimento e de Informações Criminais, muito importante para o combate ao crime, concessão de bolsas de formação a policiais militares e civis, apoio à construção e ampliação de estabelecimentos penais estaduais e ações integradas de enfrentamento ao abuso, tráfico e exploração sexual de crianças e adolescentes. Todas elas extremamente importantes para a questão da ordem pública. E, por favor, vejam lá o debate com o ministro Carlos Mink, que participou da Marcha da Maconha no Rio de Janeiro, que fez apologia à maconha no Rio de Janeiro. Veja o debate que eu tive com ele e veja como eu recoloquei as coisas nos seus devidos lugares, sem meias palavras, olhando face a face, olhando nos olhos o ministro, em presença de vários outros deputados, em presença da comunidade e perante a TV Câmara, que divulgou o debate para todo o país. Muito obrigado por sua atenção. Continuem a acompanhar o meu blog, onde nós colocamos rotineiramente, a minha competente equipe coloca rotineiramente todas as notícias relevantes da minha atuação parlamentar, sempre em defesa do policial militar, da causa da ordem pública e da segurança pública. Muito obrigado por sua atenção. Boa semana.